Fala galera, beleza? Estou aqui com a apostila, volume 2, História 1, capítulo 6, a África Antiga, para a gente responder, corrigir os exercícios aqui propostos por esse módulo, beleza? Vamos lá, começando aqui, ó, exercícios conceituais. 1. Os países localizados na região denominada África do Norte apresentam características que os diferenciam dos países situados na África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara. Entre as características dos países da África do Norte destacam-se D aqui, ó, opção D, predominância da população árabe e adepta da religião islâmica. Como já foi falado em outras aulas, os árabes tinham contato com os africanos, principalmente no norte da África, com contatos inicialmente comerciais e depois o expansionismo árabe que foram controlando esse território. 2. Vamos lá. A mesquita de Djesné, construída em 1220 d.C., era um dos principais centros de pesquisa, centros de peregrinação islâmica nas regiões meridionais do Saara. A cidade, um importante entreposto comercial entre a África do Norte e a África sudanesa, Djesné fica localizada no centro-sul do Mali, próxima a um dos vales do rio Níger. Explique a importância da mesquita de Djesné para o islamismo. A importância porque ela era um grande centro religioso islâmico, e era muito importante para os muçulmanos africanos, para terem a sua religiosidade dentro do território africano, sem precisar ir para o território árabe para poder manter a sua cultura islâmica. Então ali era uma mesquita, um território religioso islâmico onde os africanos iam fazer as suas orações. 3. Leia com atenção o texto abaixo que trata das práticas religiosas africanas. Vocês vão ler esse texto, tá? Ele fala sobre a questão da harmonia entre os espíritos, né, que era muito importante na cultura africana, e os seres vivos. Vamos lá, voltar só um pouquinho para a gente ver a pergunta. Vamos lá. Após a leitura do texto, podemos afirmar que os africanos, opção C, acreditavam na comunicação entre os seres humanos e os espíritos, ou seja, eles acreditavam muito nessa ideia que os espíritos auxiliavam na vida dos seres vivos. Vamos lá, questão 4. Observe as imagens e leia o texto a seguir. Aqui tem as imagens das divindades religiosas africanas, né? E o texto, ele fala sobre esses orixás, sobre essas entidades religiosas africanas. Vamos lá. Caracterize em termos gerais as religiões das sociedades africanas situadas abaixo do deserto do Saara. Eles tinham como características principais a ideia que tudo era explicado e resolvido com a força dos deuses, com as forças do sobrenatural, né, do sobrenatural. Ou seja, que todos os orixás, todas as representações religiosas tinham bastante influência na forma de viver dos africanos. 5. A escravidão existente quando uma pessoa torna-se propriedade de outra, assim o escravo fica totalmente submetido aos interesses do dono, perdendo a sua liberdade e podendo sofrer todo tipo de maus trato. Enquanto propriedade, o cativo pode ser vendido, alugado, doado, enfim, é tratado como uma mercadoria, como uma coisa. Descer.
Assim como na maior parte do mundo antigo, a escravidão existia na África. O sujeito tornava-se escravo por uma série de motivos, por causa de dívidas, por falta de recursos para viver, por ter cometido crimes, por ser filho de escravos e principalmente por ser prisioneiro de guerra ou por ter sido conquistado por outro povo. Difícil. Com base no texto, chega-se à conclusão de que, na África antiga, o indivíduo poderia se tornar escravo se, opção correta, B, tivesse dívidas que não pudesse pagar ou cometesse um crime. Tá ok? Vamos lá, exercício contextualizado. 6. O texto apresentado aqui, vocês vão ler agora, fala sobre o reino de Mali, né? E o expansionismo de Mali, ao qual vai expandir seu território, causando uma grande descentralização do seu território, ao qual ele garantia que esse território conquistado tivesse autonomia e garantia a tolerância religiosa de cada região ocupada. Isso favoreceu com que Mali desenvolvesse e crescesse seu império e conseguisse controlar, porque ele dava bastante autonomia para os povos conquistados. Vamos lá para a questão. O Império do Mali, localizado ao sul de Gana, desenvolveu-se entre os séculos 13 e 14, quando impôs sua hegemonia sobre a bacia do rio Níger. Esse império era formado pela atual República do Mali e por regiões hoje pertencentes à Guiné e ao Senegal. Foi dessa região que veio para o Brasil, a partir do século 18, um grupo de negros alfabetizados em árabe e que foram escravizados na Bahia, onde receberam o nome genérico de malês, responsáveis por diversas revoltas do período monárquico no século XIX. Com base no que foi escrito, seria correto afirmar, opção correta, vamos lá, é a D. O Império do Mali teve sua expansão e seu apogeu entre os séculos 13 e 14, como decorrência, entre outros fatores, da inexistência de conflitos religiosos e de um poder descentralizado. 7. A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como Um Príncipe em Nova York, Ace Ventura, Um Maluco na África. Em ambas, a África parece um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenhos animados. A animação O Rei Leão da Disney, o mais bem-sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com um elenco de seres humanos. Ou seja, só tinha todo elenco de Rei Leão é formado por animais, né? A produção cinematográfica referida no texto contribui para a construção de uma memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza a negligência, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. Opção correta, B, a questão exótica, né, o exotismo religioso africano e a cultura africana. Isso é bem visível em todos os filmes ou coisas que falam sobre a África. Tudo que a gente pensa referente à África tem a questão cultural, o exotismo e a ideia dos animais, né? Como está bem visível aqui nas propostas de filmes que foram lançados na introdução da questão. 8.
A repercussão da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, sua pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise de manifestação cultural de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas, opção correta, C, derivam da interação entre valores africanos e experiências históricas brasileiras. Vamos lá. 9. Esse texto fala sobre a identidade negra, né? Que começou a ser bastante perceptível, principalmente na historiografia, com a chegada dos europeus no território africano. Para entender essa questão, a gente tem que compreender como que foi a chegada dos europeus nesse território africano, ao qual inicialmente não era conhecido o negro para ele, né? E assim surgiram várias ações do branco contra o negro, que culminou com a escravidão desse povo negro. Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que, opção correta, letra D, a exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia do início da Idade Moderna, que é a expansão marítima europeia. 10. Esse texto trata sobre a cultura no território africano, onde para alguns povos o relógio diário deles era organizado pelas tarefas ou pelo seu trabalho. Eles levantavam no horário, ou seja, era tudo programado para a sua produção, para o seu trabalho, e depois para o tempo de descanso, né? Não tinha a mesma ideia que a gente tem de horários como hoje. Sobre as noções de tempo, é correto afirmar, opção correta, B, culturas diferentes têm noções de temporalidade e de historicidade distintas. Ou seja, cada cultura, cada povo tinha sua forma de contar a sua história, de organizar o seu tempo. Isso dentro da sua proposta de trabalho, a sua proposta cultural. Ou seja, cada cultura, cada tribo tinha uma forma cultural de se organizar. Beleza, galera? Até a próxima aí. Vamos continuar nos exercícios.